Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje, nesta manhã abençoada, manhã maravilhosa, manhã de segurança, de fé. Vamos à palavra, Efésios capítulo de número 2, nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Efésios, e hoje vamos ler do verso 1 a 10, Efésios capítulo 2, vamos ler aí 10 versos, onde estamos trabalhando neles, né? Verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos, em quê? Nos delitos e pecados, olha, leia e entenda o que você está lendo. Nesses delitos e pecados lá, nos quais andastes outrora, em outro tempo, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? O espírito que atua em quem? Nos crentes? Não. Nos filhos da desobediência, entre os quais nós éramos assim no passado, entre os quais também todos nós andamos outrora, em outro tempo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, olha a nossa condição, estando nós mortos nos delitos, olha lá, nos deu vida juntamente com Cristo, junto com Cristo. Aí ele fala, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora vem a bomba, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Como pastor, lê de novo, vou ler. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, vocês não produzem essa fé. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então vamos recapitular um pouquinho aquilo que falamos na semana passada. Nós falamos isso, verso 1, olha lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados. Vamos trabalhar um pouquinho nisso, para irmos à frente na palavra de hoje. Porque a palavra de hoje é isso. Como Deus nos deu vida, nós estávamos mortos nos delitos e pecados. O que é isso de Deus nos dar vida? Então vamos recapitular, vamos trabalhar Romanos capítulo de número 5, verso 12. Vamos recapitular a pregação passada, que tem como título, se não entender isto, não entendo a graça. Então Romanos capítulo 5, verso 12, olha lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa, e pelo pecado a morte. Agora veja bem, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então vamos recapitular. Quando Adão pecou, e Eva também, o que aconteceu com eles? Só para a gente entrar na palavra de hoje, quando Deus havia dado uma ordem, se eles comessem do fruto, eles morreriam. Eles comeram e morreram, mas continuaram vivos, sim ou não? Então onde eles morreram? Eles morreram no Espírito, aquele sopro de Deus, aquela partícula de Deus que Deus soprou, fez o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida. Essa partícula de Deus que foi injetado naquele boneco que estava ali, ele teve vida e foi formado a alma, morreu, o homem morreu por dentro. Morreu no espírito. O que aconteceu com a alma e o corpo?
A alma também passou por um processo de morte, ela foi destruída. A mente do homem foi alterada, o mundo emocional do homem passou a ser um mundo emocional doente, triste, depressivo. Por isso que as pessoas precisam conhecer o mundo emocional, não é? Uma das primeiras coisas que o crente tem que aprender é que ele tem o mundo emocional destruído. Deus não criou o homem para viver angustiado, com medo, depressivo, com essa avalanche emocional terrível que as pessoas têm e enfrentam diariamente. Antes do pecado, Adão não sabia nem o que era medo para se esconder de Deus. Mas depois do pecado, ele descobriu: eu tive medo. Vocês estão entendendo? Então o homem passou a ter um mundo mental e emocional destruído. Você pode ver que você tem emoções boas, mas a maior parte são emoções ruins que trabalham contra você mesmo. Está claro isso? Você já descobriu que você tem um mundo emocional que trabalha contra você, você sente coisas negativas e pensa, gera pensamento. Então a alma do homem foi destruída com a morte interior, a morte espiritual. E o corpo se tornou esse corpo caído, entrou a morte nele, entende? E a morte veio através do pecado, então esse corpo vai viver alguns anos e vai morrer, não tem como, ele vai morrer, esse corpo vai morrer, porque ele se tornou um corpo do pecado, um corpo pervertido, estragado, destruído. É isso que aconteceu com o homem. Então quando eu olho para o ser humano, estando vós mortos, nós lemos, os delitos e pecados, isso quer dizer o quê? Que todos nós somos assim. Adão pecou, pelo homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, isso passou a todos os homens. Então toda a raça humana, aquela criancinha linda que nasce, ela nasce estragada, ela nasce morta, a viburazinha nasceu, né? Vocês entendem que eu estou falando assim? O anjinho é uma viburazinha que daqui a pouco você vai ver como ele é terrível. Então todo ser humano nasce estragado, nasce morto, e vai praticar o que a carne quer, e vai praticar o que a alma quer, e vai seguir o curso do mundo que é dominado pelo príncipe da potestade do ar, o espírito que atua em quem? No crente, não, nos filhos da desobediência. E ele vai fazer a vontade da carne e dos pensamentos. As pessoas vivem para satisfazer o que a carne quer, o que os teus desejos querem, esses desejos manipulam a tua mente e você vive de acordo com esses pensamentos. Então o homem, ele nasce morto, essa morte, essa queda de Adão passou para toda a raça humana. Então todos nascem mortos, estragados. E a consequência disso, dessa morte, desse pecado que entrou no mundo, é que surgiram esse monte de doenças, de vírus, essas coisas terríveis que combatem contra o corpo do homem. Surgiu esse mundo de sofrimento, essa vida de violência. Um animal comendo o outro animal, todos eles comeriam erva do campo, mas até os animais foram afetados, se tornaram violentos uns contra os outros. Então esse mundo é um mundo destruído, pervertido, nós gostamos dele. Ele tem muita coisa bonita, mas o ser humano que está nele é morto e é pervertido. Nasce assim. Você tem esse entendimento dentro de você? Você já viu que você é uma pessoa estranha no seu mundo emocional, na sua mente, mesmo sendo crente, lá dentro de você, você que nasceu de novo, você ama Deus, tem a vida de Deus, quer Deus, mas você vê que a tua carne é uma traidora, que ela quer coisas contrárias a Deus, ela pende sempre para aquilo que é contrário à palavra de Deus, contrário àquilo que é de Deus. Sim ou não? Você já aprendeu bastante sobre isso. Isso foi o que falamos na semana passada. Agora, Deus nos deu vida. Como é que Deus vai pegar um morto desse e vai dar vida? O único meio de o homem ser salvo e sair dessa situação de morte é Deus injetando vida nele. É Deus penetrando dentro dele, mudando ele por dentro,
despertando ele, porque se Deus não tiver uma ação sobre a pessoa, ela nunca vai querer Deus, ela não vai se despertar, ela não vai entender, ela vai viver escravizada nos delitos e pecados. Se Deus não agir dentro dela, não chamá-la, não despertá-la, ela nunca por si mesma vai querer, ou melhor, vai ter capacidade de entender o Evangelho, de entender as coisas de Deus. Então agora Deus, nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Como Ele nos deu vida? É sobre isso que nós vamos falar hoje, apesar de você já ter ouvido bastante isso. Então vamos trabalhar, vamos começar na velha aliança, vamos lá. Ezequiel 36, abra aí no meio da Bíblia, cai Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né? Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, e aí vem Ezequiel, abre lá, Ezequiel 36. Vamos ver uma coisa que Deus falou lá para Ezequiel, que já apontava para um futuro onde Deus mudaria as coisas, né? Então, Ezequiel 36, nós poderíamos ler vários versos, mas vamos ler só o 26 e o 27. Deus está falando a respeito da restauração de Israel. Ezequiel 36, verso 26 e 27. Deus faria isso neles, olha lá. Dar-vos-ei coração novo. Olha, Deus está dizendo, eu vou dar a eles um coração novo. Porei dentro de vós, olha lá, espírito com letra minúscula, é o espírito humano. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Agora Deus vai tirar uma coisa de nós, olha lá. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e eu farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O que Deus está dizendo aqui? Chegaria um tempo lá no futuro que Deus faria uma cirurgia no homem, Deus agiria no homem profundamente. O único jeito de Deus tirar o homem desta morte herdada de Adão, causada pela queda do homem, seria uma intervenção de Deus. Então Deus penetraria lá dentro do homem e faria o quê? Olha lá, dar-vos-ei um coração novo, mudaria o interior, é Deus fazendo isso. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, um espírito novo. Como é isso? Onde é que o homem morreu quando Adão pecou? Onde ele morreu? No espírito. Aconteceu uma morte interior, aquele sopro de Deus, aquele espírito morreu. Então Deus está dizendo que haveria um tempo onde Ele daria um espírito novo, ressurgiria algo dentro do homem, novo, um novo coração. O que é o coração? Não é esse aqui que está batendo. Coração significa o interior, o espírito, um coração novo. Um espírito novo Ele poria dentro de nós. Aconteceria um trabalho de Deus dentro do homem, num campo invisível. E teria um coração novo, uma nova sensibilidade. E teria um espírito, onde morreu, um espírito novo, o homem seria despertado no coração, no interior, um espírito novo, ele acordaria, sairia daquele estado de morte. E que mais Deus iria fazer? Olha lá, porei dentro de vós, verso 27, o meu espírito. Porei dentro de vós o quê? O meu espírito. Nessa condição, e farei que eles andem nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. O que Ezequiel está profetizando e mostrando que aconteceria no futuro? Que Deus interviria, faria um trabalho dentro do homem, daria a ele um coração novo, um espírito novo, e para garantir isso, poria dentro dele o Espírito Santo, o Espírito de Deus viria habitar neste coração e nesse espírito novo dado para o homem. Então, se não acontecer isso com a pessoa,
Se não acontecer isso com a pessoa, ela pode ser religiosa, está dentro da igreja há 30 anos, entende? Pode cumprir todos os rituais da igreja, pode ser um obreiro, um pastor, mas se não acontecer essa intervenção, essa mudança, ele não vai ter vida. Vocês estão entendendo? E quem faz isso? É o esforço do homem? Não é. É o homem pagando alguma coisa, é o dinheiro comprando Deus para que isso aconteça na vida do homem? Não. É só Deus que tem o poder de fazer isso dentro de uma pessoa. Aquele mesmo sopro que Deus deu sobre Adão enquanto ele era morto, era só um boneco de argila, e ele teve vida. É só Deus que pode fazer essa mudança dentro de cada um de nós. Um coração novo e um espírito novo, e a garantia, fazer o Espírito de Deus habitar dentro de cada um de nós. Então lembra bem, o ponto central é esse. Estávamos mortos. Como é que Deus me dá vida se estávamos mortos? Se estávamos mortos, então Deus vai fazer um trabalho no coração deste morto, no espírito deste morto, vai mudar a coisa lá e vai dar vida para ele. Está entendendo isso direitinho? Então, agora vamos ver essas explicações trazidas por Jesus Cristo sobre o novo nascimento. Você conhece isso bem, mas vamos primeiro em João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos ver a condição aqui para que isso aconteça. João, capítulo de número 1. E nós vamos ler alguns versos. Vamos ler o verso 1 a 3, depois vamos lá para o verso 10. João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 1, verso 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus, falando a respeito de Jesus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Quem era o seu? O seu povo, o povo judeu, mas os seus não o receberam, rejeitaram Jesus. Mas a todos quantos o receberam, olha lá, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Aqueles que acreditam no seu nome. Agora, como vai ser feito isso? Olha aqui. Os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, não tiveram um nascimento humano, não vem de nascimento humano, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E para que isso acontecesse, olha lá, o verbo, Deus se fez carne, assumiu um corpo humano e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, para que essa mudança interior, isso acontecesse, essa mudança de coração, esse espírito novo, habitação do Espírito de Deus, Deus se fez carne, veio se humanizar para quitar o preço do nosso pecado. Então ele fala no verso de número 10, olha lá, verso 12, mas a todos quantos o receberam, ela deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber quem? Os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então o que é isso? Todos quantos o receberam, a condição para que aquilo que Ezequiel ensinou e chegou aos nossos dias é receber, crer em Jesus Cristo de verdade. Você está entendendo? É crer, o receber de todo o coração. O que vai acontecer quando eu creio nele de verdade? Agora eu preciso crer nele com conhecimento da Bíblia. Porque para muitos Jesus Cristo é o gênio da lâmpada. Ele só vem para a igreja para passar a mão na lâmpada, sair o gênio, faça os seus pedidos, meu ânimo, eu quero casa, eu quero carro, eu quero casar, eu quero melhorar de vida, eu quero isso. Sabe, eles vêm atrás de um Cristo, gênio da lâmpada. Isso que vem pela televisão, essas pregações, reparem bem, eles não pregam o Cristo da cruz.
Eles pregam o Cristo, o gênio da lâmpada, que vai resolver a vida de todo mundo. O evangelho que eles pregam é um evangelho de morte, da cruz, não. Não, Deus vai mudar a tua vida, vem aqui, faz campanha, dá dinheiro, sua vida vai mudar, você vai dar a volta por cima, faz a campanha de quebrando as muralhas de Jericó, tua vida vai mudar, tudo vai, 7 dias daquilo, banho disso, água de descarrega, é uma mentira. Esse Cristo que é pregado ali não é o Cristo da cruz, é o Cristo gênio da lâmpada, que a pessoa só vai lá para fazer campanha e resolver os problemas da vida dele, não tem nenhum compromisso com o evangelho. É um falso Cristo que está aí com a Bíblia na mão, está aí na televisão. Eles até cantam: estou seguindo a Jesus Cristo, levo o olhinho ungido para casa para você se libertar. Nesse caminho eu não desisto, né? Olha aqui o frasquinho com sangue de Jesus. Vocês estão entendendo, não? Hã? E o Walter não vai cortar essa música. Música é música. Eles estão crendo não no Cristo da cruz. Presta atenção. Eles estão crendo num Cristo que é um gênio da lâmpada. Para outros lugares ele é feiticeiro, ele trabalha com os demônios. Para outro lugar ele é o jovem rico. Tudo, onde pôr a mão vai prosperar, vai virar ouro, é o tio Patinhas. Mas não é o Cristo da cruz. Então, um monte de gente está crendo num Cristo que não é o verdadeiro, com a Bíblia na mão. Então, quando eu creio em Cristo de verdade, o verbo que se fez carne, Deus que se transformou num homem, assumiu um corpo humano, Deus que se esvaziou da sua divindade no céu e nasceu aqui na terra como um semelhante a mim, semelhante a você, mas sem pecado. Eu entendo que esse extraterrestre veio de uma outra dimensão. Ele é o extraterrestre, não veio com disco voador, com luzes, com aquela cabeça grande, um corpinho fininho, com uma alta tecnologia, com os terráqueos tudo com medo. Não! Ele veio em forma humana, apareceu aqui como eu e como você. Semelhante a mim, semelhante a você, mas sem pecado perfeito. Que os religiosos olharam para ele e não viram nada disso, mas quem creu enxergou Deus. É a mesma coisa hoje. Os religiosos olham para aquele Cristo, gênio da lâmpada e tal, mas quem tem os olhos abertos enxerga o Deus, o verbo que se fez carne. Então, quando eu creio em Cristo desse jeito, não estou indo na igreja para receber uma bênção. Vamos receber uma bênção, a bênção Jesus tem para dar, pom, pom. Pelo amor de Deus, isso nem louvor é. Você que levanta a mão, recebe a bênção. Está todo mundo lá assim, né? Me abençoa, Senhor, é sua vitória. Quem não tiver a visão de Cristo e crer de verdade, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Olha, como é que nós vamos sair da morte? Deu-lhes o poder, veio o poder. Deus dá um poder para serem feitos, não se fazerem, serem feitos por Deus, os filhos de Deus. Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem. Não nasceram um nascimento natural como nós nascemos, mas são pessoas nascidas de Deus. É um nascimento de Deus. Um nascimento de Deus. A troca do coração, a troca lá, um espírito novo, um novo coração. É só Deus, é um nascimento de Deus, uma mudança aqui dentro, um novo nascimento aqui dentro. É só isso que tira a pessoa dos pecados e da morte. Só isso é que pode libertar a pessoa da escravidão de verdade. Se não acontecer isso, ela pode estar 20 anos na igreja escravizada, não saber nem como a carne funciona. Não saber nem o que aconteceu na cruz. Está lá viciada nas tradições dela ou dele, né? Estamos entendendo? Isso já aconteceu com você aí dentro, não? Que coisa boa aconteceu, né? Agora, já que estamos em João, vamos lá. Vamos para o capítulo 3. Você já me ouviu umas 2000 vezes falar sobre isso. 2001. Vamos ver como isso acontece. Capítulo 3 de João, verso 1. Havia entre os fariseus
um homem, um judeuzão, né, que vivia debaixo da lei, que era mestre, que ensinava, era um dos principais. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Chegou ali um religioso, com muito conhecimento sobre a lei, ensinava a lei, ele era um dos principais judeus, ele guardava toda a tradição judaica, e ele foi lá ter uma conversa com Jesus. Olha, o senhor é um mestre, Deus está com o senhor, porque ninguém faz isso que o senhor faz se Deus não estiver com ele. O que Jesus respondeu? Olha lá. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Perguntou Nicodemos: como um homem pode nascer sendo velho? Ele era mestre em Israel, não entendia nada disso. Pode porventura voltar ao ventre e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, aqui não é água de batismo, é água da palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, olha os dois nascimentos: o que é nascido da carne é carne, quem nasceu do Espírito é o quê? Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então ele perguntou a Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre, você é um mestre em Israel, não compreende essas coisas até aí. Então esse religioso, esse que fazia campanha, né? Vamos trazer para os nossos dias, esse que fazia votos, sacrifícios, subia no monte, faz campanha toda semana, todo mês, que faz fogueira santa, né? Ele foi procurar Jesus. Ele falou: olha, tu és mestre. Jesus falou para ele: Nicodemos, é o seguinte, com todo o seu conhecimento, sua religiosidade, o seu judaísmo, você é um mestre, você ensina todas essas coisas. Se você não nascer de novo, se não acontecer aí dentro de você, se esse novo coração não lhe for dado, se esse novo espírito não for gerado dentro de você, se não nascer de novo, não vê o reino de Deus, não consegue entrar nesse mundo. Se não acontecer essa mudança interior, não vê o reino. Pode participar de células, pode fazer, se mata de jejuar, o jejum vai te fazer bem, você vai ficar mais magrinho, mas toma bastante água, né? Não precisa subir no monte não, basta andar um pouquinho durante o dia, vai ficar com as pernas fortes, porque subir no monte não vai resolver nada. Pode ir às campanhas do 318 de Gideão, as orações fortes, não vai resolver nada. Se não nascer de novo, onde é que nasce de novo? Lá dentro, onde Adão pecou, morreu, passou para toda a raça humana, ficaram todos escravizados segundo o príncipe da potestade do ar. Agora Deus vem a essa pessoa, ele crê em Jesus Cristo, entende que o verbo se fez carne, creu de verdade. Deus vem dar o poder de ser feito, então ele nasce por dentro, nasce lá dentro, nasce do Espírito. Se não acontecer isso, é que nem um Nicodemos, um homem que conhecia todo o Velho Testamento e não entendia a queda do homem em Gênesis 3. Jesus falou para ele: você é mestre em Israel, não entende Gênesis 3, que o homem pecou e morreu, que precisa nascer de novo? Você não entende isso, Nicodemos? Está ensinando o quê? Assim também uma boa parte da igreja não entende essa queda do homem. Eles nem falam sobre isso, nem ensinam. O negócio dele é alcançar coisas, alcançar benefícios. É um Deus que eu quero alcançar benefícios. Mas se não nascer de novo, se não for tirado desta morte, se não nascer de novo, não pode ver. Como é que ele me deu vida? Como é que ele me dá vida? Me faz nascer de novo, me ressuscita dos mortos. Me ressuscitou dos mortos. Como? Aqui dentro, no meu espírito, na minha mente, no meu coração. Se isso não acontecer, não adianta. Não vai ver o reino, não vai entrar. Como é que eu vou entrar em contato com o mundo invisível se a minha alma não tem capacidade de penetrar nele?
Meu corpo só conhece as coisas externas, visão, audição, olfato, paladar e tato. Meu corpo é bom para conhecer a matéria, mas conhecer o mundo invisível, não. Só o meu espírito, que é um cidadão do mundo invisível, que tem capacidade de pegar as ondas de Deus, a comunicação de Deus, se comunicar e adorar. Por isso que Jesus disse, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai como? Dançando na igreja, fazendo peça de teatro, levantando a mão com o corpo. Não, é uma coisa interior, de adorar em espírito e na verdade, com entendimento. Se não nascer de novo. Então é isso, meus irmãos, esse é o desejo do meu coração. Esse é o ponto que a gente centraliza tudo aquilo que, essas poucas coisas que nós temos ensinado. Porque eu sei que quando o Evangelho chega, vai apresentar Jesus de verdade a essas pessoas. E a pessoa vai ouvir, a fé vem pelo ouvir. Quando ela ouvir o Evangelho, ela vai nascer de novo. Ela pode ter vivido 10, 15 anos dentro de uma igreja sem saber o que é isso, sem ter aprendido nunca nada sobre isso. Mas quando ela ouvir a voz do Filho, que é o Evangelho, ela vai sair do cativeiro, vai sair da religião evangélica, vai nascer de novo e vai ver e vai entrar no reino de Deus. E onde é que eu nasço de novo? Vou nascer de novo por dentro, no meu espírito. Vocês estão entendendo? E quando acontece isso, eu sou conectado em Deus, sou conectado no Evangelho. Eu começo a descobrir, eu descobri que é verdade. Eu descobri que Deus existe, eu estou vivo por dentro, eu nasci, saí dos mortos, Ele me deu vida quando eu estava morto no delito e pecado. A vida veio, eu acordei, ressuscitei dos mortos, um coração novo, um espírito novo. Agora eu estou conectado com Deus, e conectado com Deus, quando eu olho para a minha religião passada, eu falo, nossa, eu estava ali dentro e era morto. Olha, vai ouvir uma pregação daquelas agora, você volta, nossa, não dá mais para ouvir isso. Aquele pregador que você achava fantástico, vai ouvir ele agora. Se ele não falar sobre o Evangelho, você vai ver que aquilo ali pode ter muita inteligência, mas é morte, não traz vida para o teu espírito, para o teu homem interior, porque não é a palavra da verdade, não é a nova aliança, é a velha aliança que mata, que continua matando ainda. Voltemos ao texto aqui. Olha lá. O que é nascido da carne, o verso 6, é carne. O que é nascido do Espírito, repare bem que a Bíblia está com Espírito, letra maiúscula, é Espírito, que é você, letra minúscula. Então, nós tivemos o nascimento da carne, nós viemos do pai e da mãe, que por sua vez vieram de Adão e transmitiram para nós essa morte, esse pecado, essa escravidão, esse estado de decomposição. Mas agora, quando eu creio em Cristo, vem o Espírito Santo e gera dentro de mim esse coração novo, esse novo espírito. Agora eu passo a ser não aquela alma vivente, mas eu passo a ser espírito. Vocês estão entendendo? Eu passo a ser o quê? O que é nascido da carne é carne, quem nasceu do Espírito Santo é um espírito. Então você é um espírito, não vem com aquela coisa na sua cabeça, fantasma é um espírito. Ele tem aquele cara com um lençol branco na cabeça, 2 olhinhos, fantasma, né? Ai meu Deus, é um nono, é um espírito. Não. Deus é espírito. E Ele te restaura, você agora é espírito, semelhante a Ele. Então você é muito mais que esse corpo, você é um espírito, é por isso que você está vivo agora, tem amor a Deus, tem desejo por Deus, está entendendo o Evangelho, tem prazer no Evangelho. Ai, que alegria, você conhece o mundo sobrenatural, ainda que nós somos tão limitados, mas eu descobri o Evangelho está se abrindo para mim, eu estou vendo, mas não estou vendo aqui, eu estou vendo lá dentro, eu tenho olhos espirituais. Deus está vivo, o Evangelho é uma coisa viva, eu fui liberto do império das trevas, estou no Evangelho, o diabo aniquilado, não estou mais nessa guerra, estou em guerra, não canto mais, estou em guerra, não estou mais.
Para mim já acabou essa primeira fase há muito tempo. O que é nascido da carne é carne. Agora Deus vem, através de Cristo, me faz nascer do Espírito. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, nem nasceram, são pessoas nascidas de Deus. É isso. Quem é a igreja verdadeira? Os nascidos de Deus, nascidos do Espírito. Quem é o Filho de Deus de verdade aqui na terra? São os nascidos de Deus, nascidos do Espírito. Olha, quem só está atrás de campanha, voto e sacrifício, se me ouvir falando assim, que besteira, isso não me atrai em nada. Não quero nem, já vai, logo nas primeiras palavras, já vai sair fora, porque não suporta isso que eu estou dizendo. Mas quem é nascido do Espírito, que prazer. Entende a linguagem, é uma outra linguagem. Isso que é uma língua estranha. Isso que é a verdadeira língua estranha para quem está lá. Ó. Você já nasceu do Espírito? Se você está entendendo isso, nasceu do Espírito. Nasceu do Espírito. É aí que Deus veio e nos deu vida. Foi aí que Deus veio e nos deu vida, nos ressuscita dos mortos. Lázaro havia morrido há 4 dias. Jesus foi lá tirar a pedra e mandou, tira a pedra do túmulo. Senhor, não. Já cheira mal, né? Já é de 4 dias. Eu não disse, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Aí tiraram a pedra. Aí Jesus disse o quê? Lázaro, vem para fora. Lázaro já havia morrido, o corpo já estava cheirando mal. Onde estava a alma e o espírito dele? Numa outra dimensão. Sim ou não? Mas quando Jesus falou, Lázaro, vem para fora, ele teve que voltar, entrar no corpo, o corpo ser restaurado, e ele saiu assim, vivinho. Ele estava enfaixado, não dava para ele andar, acho que ele veio levitando assim. Aí Jesus falou, tire toda essa faixa dele e deixa eu ir. Um dia a voz dele veio para você. Veio. Que coisa boa. Falou, João, veio para fora, Edivaldo, Valdir. E quando isso aconteceu, nós viemos para fora. Sim ou não? Aconteceu. Ele nos deu vida, nos deu vida. Um dia você ouviu a voz dele e veio. Saiu dos mortos. Saiu dos mortos, nos deu vida quando a gente estava naquela situação lá terrível. Estava naquela situação terrível. Só quem nasceu de novo vai entender essa linguagem, esse arroz com feijão que eu estou pregando. Quem não nasceu de novo, a cabeça dele está longe no Evangelho. O Evangelho para ele é aquelas guerras do Velho Testamento, é um lutando contra o outro, é a lei de Moisés, é a Arca da Aliança, é Davi enfrentando Golias, é derrubar a muralha, é o segundo boi, é a prosperidade de José. A cabeça dele está longe, está em outro mundo. Um dia a voz de Deus veio e nascemos de novo, ressuscitamos, saímos dos mortos. Então quando Deus olha para você agora, Ele sabe que você está vivo, Ele nos vê vivos, nós estamos vivos para Deus. É o que Paulo fala assim, meus irmãos, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, nesse vivos para Deus, o que Deus fez por nós? Nos libertou do império das trevas, aniquilou o diabo, removeu a velha aliança que nos condenava, pagou a nossa dívida, nos comprou com o sangue dele, nos selou com o Espírito Santo. A vida eterna, a eternidade já está dentro de nós agora. Nos ressuscitou, nos guarda em Cristo, fomos transportados, estamos salvos e nunca mais vamos perder a salvação. Acabou o problema. E o diabo, o que pode fazer na arca? Não pode tocar em ninguém. Esse negócio de medo do diabo, medo, tudo é medo. Ai, o demônio, ai, o fantasma. É para quem não entende o Evangelho, porque para o Evangelho, o entendimento que ele nos dá, o diabo já foi aniquilado na cruz. Esse espírito que atua nos filhos da desobediência não está em nós. Nós não somos os filhos da desobediência, nós somos os filhos da obediência. A quê? A lei? Não, ao Evangelho. O que é obedecer ao Evangelho? Ouvir e crer.
Crer no Evangelho, acabou. Essa é a obediência. Me submeto ao... O que é rejeitar Jesus? Rejeitar o Evangelho. Quando eu rejeito o Evangelho, eu estou rejeitando Jesus. Eu não posso rejeitar o Evangelho e estar de bem com Jesus. A voz dele é o próprio Evangelho, gente. Como é que eu posso estar de bem com ele se eu rejeito a verdade da nova aliança? Se eu só fico na lei? Eu estou cego, estou morto e não enxergo a verdade. Como é ouvir a voz de Jesus quando eu ouço Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses? Essa semana mandou um moço, ele queria falar com Deus, ter intimidade com Deus, né? A pessoa que vem com toda aquela emoção, ele quer um Deus sentimento, eu quero sentir, fala comigo, fala Deus, né? Eu estou ouvindo. Aí eu expliquei para ele, meu irmão querido, eu sei da sua boa vontade em querer falar com Deus, em saber a vontade de Deus, mas Deus está no Evangelho. Você quer ouvir a voz de Deus, não precisa ficar com o ouvido assim. Ouça o que Jesus fala nas cartas de Paulo. Ouça. Isso aí é ouvir a Deus. Ele vai falar tudo o que você precisa. Que a pessoa quer ouvir a Deus, aí levanta a profeta. Eis que te digo, servo meu, né? Você tem passado por muitas, vou imitar, por muitas angústias. Faz assim, não faz? Mas hoje eu te digo, e começa a crescer a voz, hoje eu te digo em nome de Jesus, Deus vai te libertar. Ai, a igreja, receba. Não é essa panacada toda que eles fazem? Eles acham que Deus fala é isso, e não ouve Jesus através das cartas. Então os ouvidos tampados. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eles não ouvem. Tem muita gente que não consegue ouvir a voz de Jesus, é ouvir o Evangelho, aquilo que aconteceu depois da cruz, a nova aliança. Exagerei um pouquinho? Vai assim mesmo para o ar, viu? Deixa. Vai libertar algum reteté, o homem do fogo da capa branca. Vai libertar. Agora vamos para mais um texto aqui. Já que estamos em João, vamos lá. João, capítulo número 11, vai um pouquinho para frente. Eu estou te lendo coisas antes da cruz que se materializa depois da cruz. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, João 11, abra aí, eu espero. Verso 25 e 26. Disse-lhe Jesus, olha lá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Acredita nisso? Olha lá, vou ler de novo. Disse-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, vai viver. E o que está vivo e crê em mim, nunca vai morrer eternamente. Ele é a ressurreição e a vida. Então ele nos ressuscitou, nos deu vida. A vida é ele. Ele nos ressuscitou da morte, da escravidão, da condenação, mudou o nosso coração, nos deu um novo espírito, nós nascemos de novo. Ele nos fez ressurgir. O que Adão perdeu, ele trouxe tudo e pela fé nós recebemos tudo o que foi perdido lá em Gênesis 3 pela queda do homem. Agora, isso é evangelho, é uma coisa espiritual. O que é carnal não discerne isso, mas quem é espiritual tem discernimento dessas coisas. Agora volta lá para Efésios, onde nós começamos. Efésios, capítulo de número 2. Vamos ler de novo, porque na semana que vem nós vamos entrar para ter esse entendimento sobre o que é ser salvo pela graça. Porque se eu não entendo que eu estava morto nos delitos e pecados, e ensinamos isso a semana passada, hoje que ele nos deu vida, aí agora eu estou com a mente preparada, com o coração preparado para entender o que Paulo fala. Pela graça sois salvos. Depois que eu tenho a visão dessas duas palavras, nos deu vida e nós estávamos mortos,
Agora eu tenho clareza de entender. Então o que é a graça de Deus? É Ele me salvando, independente de qualquer obra que eu venha a produzir. Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus. Então olha lá, vamos ler o texto de novo. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, olha a nossa condição, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha lá, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, ela nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, essa ressurreição para nós já aconteceu. Juntamente com Ele nos ressuscitou. Então, quando eu creio nele, esse processo todo de novo nascimento, mudança de coração, espírito novo, é a ressurreição. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E o que vive e crê em mim nunca vai morrer eternamente. Então nós somos ressuscitados, aconteceu isso dentro de cada um de nós. E hoje nós temos vida. E essa é a vida com abundância. As pessoas falam assim, ó, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Então eles falam, essa abundância é você ter muito dinheiro, muita casa, muito carro. Não é nada disso. A vida com abundância que Jesus veio para que tenhamos, essa vida espiritual e eterna, que já está em nós agora, ela é abundante e nunca vai ser extinguida, nunca será perdida. É a preparação para o mundo vindouro, onde nós vamos viver em espírito com Deus, ter um corpo glorificado, viver a imortalidade, nunca mais ter nenhum contato com qualquer coisa deficiente chamada pecado. É a vida futura. É por isso que ele veio ao mundo. Então, essas duas coisas, olha, nós estávamos mortos, semana passada falamos isso. Hoje nos deu vida. Agora, durante essa semana, se você puder, assista esses dois, o de hoje e o de domingo passado, prepara a tua mente para que a gente chegue domingo que vem falar sobre a salvação pela graça. Tá bom? Agora, tudo isso que nós falamos, a lei, a velha aliança, tinha poder de fazer no homem? Não, por isso que a lei é o ministério da morte. Novo nascimento. No Velho Testamento tinha algum ensino lá para os judeus que o homem nasceria de novo? Não, não existe. Por quê? Porque o novo nascimento, só depois com a vinda de Cristo é que isso acontece na nova aliança, nascer do Espírito. Ninguém nascia de novo na velha aliança, mas na nova aliança nós temos um novo nascimento, é um ensino do Evangelho, isso que nós temos falado. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé e vamos fazer a breve oração. Hoje vamos terminar um pouquinho mais cedo, mas tá ótimo. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te adorar profundamente, em espírito e na verdade, Senhor. E te agradecer porque nós já ressurgimos dos mortos, Senhor. Já temos um novo coração, um novo espírito. Obrigado. Não por mérito, mas pela graça. E queremos pedir que esta voz, este arroz com feijão que foi pregado, aonde ele chegar, que as pessoas sejam despertadas, que olhos do coração sejam iluminados, que os espíritos sejam despertados, Senhor. Que o véu da lei seja removido para que muitos mais tenham entendimento da grandeza daquilo que Cristo já fez por nós. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. E você diz, amém.